Hello, titia chegou, minha gente. Hoje é sábado 21/10/2021. Hoje é dia de áudio do Vital e o Vital nos trouxe um áudio que com certeza vai trazer esclarecimento a muitas pessoas, porque são dois assuntos que geram muitas dúvidas e, em alguns casos, muitas polêmicas. O título é Doação de órgãos e cremação, certo? Vamos lá então para o áudio do Vital. Bom dia, meus amados. Hoje é mais um sábado, dia 21 de outubro de 2023. Trago para vocês mais um áudio, sempre na intenção de trazer algumas orientações, alguns esclarecimentos, assim como eu faço já há muitos anos, né? Hoje eu pensei em fazer um comentário, alguns comentários, sobre algumas dúvidas que muitos têm me pedido ultimamente. Porque assim, às vezes parece que vem uma onda, né? Talvez uma onda energética que mexe com as consciências coletivas e muitos têm o mesmo tipo de pensamento, a mesma sensação, e é verdade, porque tudo é energia, né? Talvez tenha vindo essa energia numa onda agora de questionamento sobre alguns assuntos. E o que tem me pedido muito nos últimos dias, as pessoas que me enviam mensagens, questionamentos, dizendo que algumas fontes estão dizendo que a espiritualidade não está a favor da doação de órgãos e da cremação dos corpos. Então eu vou dar esse título hoje: Doação de órgãos e cremação. Olha, eu vejo tantas informações, entre aspas, né, que eu diria que daria para acrescentar lá um D, um E e um S. Ficaria bem intitulada: desinformação. Eu não sei a habilidade que certas criaturas que se prestam a desinformar têm na vida para criar coisas. Eu sempre digo, você já vai fazer um esforço para criar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, escrever qualquer coisa, espalhar qualquer coisa, compartilhar qualquer coisa. Por que não escolhe as coisas boas? O serviço é o mesmo, mas o resultado lá adiante vai ser tremendamente diferente. Mas tem aqueles que se comprazem, parece que na intriga, né? Obviamente a gente sabe, são os soldadinhos das forças contrárias à luz. Eles têm a frequência, não adianta, a gente pode aqui até dizer, não entendo por quê. Sim, a gente entende. O que a gente não está querendo é admitir que ainda temos grande parte da humanidade que não ainda colocaram em prática os ensinamentos desta escola Terra, né? Nesta escola de provas e expiações. Aprenderam, sofreram, mas não querem colocar em prática. Parece que se comprazem naquilo que vai embora desse planeta, que vai sair dessa escola porque fica para trás, né? Na reprovação. São tantas coisas. Aliás, eu diria que hoje é 80% daquilo que se enxerga, que se lê, que se ouve, e até naquilo que se acredita. É ilusão pura. Não é verdade. É aquilo que vai deixar de existir. Então temos que prestar muita atenção, porque eu acho que o vigiar e orar nunca esteve tão necessário como agora. Parece aquela trilha onde tem as tabuletinhas, né, indicando a flecha para onde ir, seguir.
E vai lá uns malandros durante a noite e trocam todas as plaquinhas, né? Aí o trilheiro no outro dia não consegue mais achar o rumo. É um divertimento. Um divertimento. Aliás, nós estamos cheios de exemplos, né? Quem que não foi na escola de vocês? Eu tenho certeza que todos foram, pelo menos algum tempo. Tem pessoas lá antigamente que ia só 4 anos, que era o tempo que tinha, né? Não tinha mais. Terminava. Mas foram. Eu posso dizer até que era o melhor tempo, porque naquela época não tinha essas folias de hoje nas escolas, né? Hoje o que mais tem é aquele grupinho do bullying, do divertimento, da zoeira. Se comprazem atrapalhando os outros. Eles não vão lá para aprender. Eles vão lá para atrapalhar, para fazer de conta que eles são os bons, como se diz, né? Os maiorais. Mal sabem que estão cavando um buraco sob os seus próprios pés e que esse buraco vai engolir eles, mas fazer o quê? O livre-arbítrio é uma escolha e nós temos que respeitar. Aliás, todos os espíritos benevolentes que amparam a humanidade respeitam 100% o livre-arbítrio de cada um. Não tem como eles intervir se nós não pedimos. Isso é a verdade mais verdadeira que existe, porque isso eles falam toda hora. Nós não podemos interferir na escolha, no livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é, de fato, o direito de todas as almas fazer o seu caminhar do jeito que achar melhor. Obviamente, cada direção, cada encruzilhada, cada curva, cada escolha vai levar a um ponto diferente. Então, as notícias, porque falaram que doar órgãos não pode, porque depois aquela alma vai ficar com aquelas coisas. Se a pessoa tinha lá uns karma, vai ficar com o karma do outro. Mas, meu Deus do céu, será que o karma está no corpo físico? Será que o karma está nas células que se reproduzem a cada 4 meses? O karma, ele é uma bagagem de alma. Ele já vem impresso no perispírito ou no corpo etérico, que é o corpo da alma, e traz a tendência na hora que a alma molda o seu corpo físico. Então, sim, ela impressa no seu corpo, nos seus vísceras, nos seus órgãos, nas suas células, no seu cérebro, enfim, em todos os seus sentidos, ele impressa, ou ele imprime, né? As tendências, as circunstâncias, as oportunidades daquela alma experienciar aquela lição, aquela prova, aquela expiação, enfim. Você tem um karma, o seu karma. Uma vez que é doado um órgão, aquele órgão não vai interferir no novo corpo na questão espiritual. Ele só vai interferir na parte física, porque ele é físico, ele é matéria. É uma pequena parte, não é o corpo da nova alma. Se fosse um corpo novo, seria um entrante. O Alquim, né? Já foi falado sobre isso. E mesmo assim, quando vem um entrante, quando vem um Alquim, é uma alma nova num corpo de uma outra alma que deixou aquele corpo. E aquela alma que deixou aquele corpo zerou o karma, zerou as impressões do seu perispírito, do seu corpo astral. E a outra que chega e imprime num corpo já pronto. Porque tudo é energia, tudo é frequência. Um órgão isolado não tem nenhuma interferência em relação
aos destinos, né, às situações, aos planos da alma que está ali. Não tem. Então, doar o órgão não vai interferir nada negativamente, mas vai interferir positivamente, principalmente para aquele que doa o órgão, porque é uma caridade. E isso vai somar pontos para aquela alma que desencarnou e parte do seu corpo serviu para corrigir corpos de outras almas que estão com problemas. Olha o tamanho da caridade. Vai ajudar aquela alma que recebe o órgão a ter um corpo mais saudável. Obviamente que a gente diz, vai prolongar a vida. Sim, prolonga, mas aquela alma que recebeu um órgão no seu corpo, ou implantado, ele tinha as opções. Ou eu vou passar por uma situação de dor e sofrimento que eu vou precisar transplantar um órgão para continuar com a vida mais longa. E tudo faz parte do plano. Se não transplantar, eu vou sofrer até o fim e vou encurtar a minha vida porque o sofrimento vai ser maior, acentuado. Então eu não preciso viver tantos anos. Então tudo é plano de alma. Não há nada externo que vai interferir. Nós temos que entender isso. Não tem nada de fora que interfere na nossa vida, na nossa evolução, sem que a alma tenha projetado isso para ela. Senão, como eu já disse tantas vezes, a encarnação seria uma loteria e a alma não vem aqui para fazer jogo nenhum. Ela vem para cumprir um propósito, um projeto que ela mesma desenhou para ela, criou para ela passar, escolheu os caminhos necessários para a sua própria evolução. Doar órgãos é uma caridade. Se tem alguma opinião por parte dos espíritos elevados que nos amparam, eles só têm uma ação nessas alturas, é aplaudir aquele que doou os seus órgãos. Aprovação total. Tudo o que se disser contrário a isso é interesses de uma coisa ou de outra, que não vou aqui justificar, porque são tantos, né? Pode ser interesses da ordem de crenças religiosas, pode ser também interesse de alguma outra fonte, principalmente a questão econômica, a questão da sombra e da luz, enfim, tem tantas interferências ali que daria para enumerar, mas não vamos perder tempo aqui. O importante é entender que doar órgãos é sim uma caridade muito aplaudida, muito apreciada pelas esferas superiores. Então eu espero que realmente esse assunto se esgote aqui, para que a gente não tenha que ficar repetindo, fazendo rodeios, e tantos anos já me fazem essa pergunta. Nós temos que passar a régua, né? Virar a página, nós precisamos andar rápido, o tempo agora urge, o tempo está muito apressado. O tempo se esgota rapidamente, agora se acelerou, houve uma aceleração do tempo tão grande. Bom, já foi dito aqui há alguns meses que nós iríamos agora ter um ano, e já estamos dentro dele, onde a nossa consciência ia se expandir o tanto que ela levaria 1000 anos normalmente. Pensa, num ano vai avançar 1000 anos em termos de consciência. Lembre-se que fisicamente ali fora, praticamente as coisas pelos olhos nossos, não há praticamente mudança dentro de um ano, assim, ou há mudanças, mas pequenas, porque o que muda não é a matéria, embora a matéria também esteja mudando, né? Tudo que é carbono vai se transformar em base cristalina, silício, mas o que muda mesmo é a frequência, a consciência. E isso vai ser uma coisa fantástica. Nós vamos ver agora os próximos meses, até meados de 2024, ali, que mais ou menos
A gente tem esse tempo estimado ali de metade de 2023 a metade de 2024, um avanço extraordinário em termos de consciência, em termos de entendimento, em termos de evolução. E nós vamos finalmente ver alguma coisa mais prática, porque até agora tudo acontece, mas de uma forma que quase as pessoas não conseguem perceber. Então, vamos partir para a cremação. Outro assunto muito polêmico. Porque a alma pode estar apegada ao corpo e vai sofrer muito. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Se você estudar o kardecismo, Kardec codificou muito bem, inclusive essa parte. Mas quem que vai sofrer? Aquela alma apegada. Se ela está apegada ao corpo, ela trabalhou a vida inteira em função do seu corpo físico. É aquela pessoa que cultuou mais o corpo do que a alma. O que importava era o corpo, a beleza, o jeito que ele achava que ficaria bonito, né? Fazer bonito, como dizem os italianos, fare bella figura, né? Fazer uma bela pose, né? Uma figura bonita, uma boa apresentação. Então, essa alma, quando desencarna, ela demora para sair de perto do corpo, porque ela está muito apegada. Ela reluta em abandonar o corpo. Mas um dia uma informação que me veio, uma mensagem, dizia assim, sobre esse assunto, porque a gente às vezes questiona também, para ter as informações mais fiéis para passar adiante, né? Aí a resposta que me chegou foi a seguinte: se a alma de fato está apegada ao corpo, ao ponto de sofrer ver o seu corpo sendo queimado, cremado é queimar, né? Virar cinza. Ele pode sentir aquela dor do fogo, sim. Ele vai sentir o seu corpo ser consumido porque ele está tão apegado que ele sente a dor. Mas muito pior nesse caso, que duraria ali alguns minutos, algumas horas, sei lá quanto tempo leva para cremar um corpo, mas vamos supor que leve lá 2 horas. E se ele está se aquela alma está apegada ao corpo da mesma maneira e fica próximo porque não quer abandonar o corpo, ela vai ficar ali, vamos supor, muitos dias, porque ela pode ficar até um tempo indefinido, né? Ela vai ver o corpo se decompondo através da podridão, do desmanche da sua carne, da separação dos seus ossos, mas principalmente ela vai sentir a ferroada de cada verme comendo a sua carne. E isso não vai ser 2 horas, isso serão dias, até sobrarem apenas os ossos. Então, vamos analisar com lógica, com raciocínio, com discernimento, sem querer levar para o lado da fantasia. O que seria pior para essa alma que está apegada? Sofrer 2 horas até o corpo ser consumido totalmente? Ou vários dias ou até semanas e sentir cada mordida da larva que consome o seu corpo, além de sentir toda a sua carne apodrecer, a sua pele se retorcer? Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: são muito poucas almas
São poucas, de fato, que desencarnam nessa situação. Felizmente. Então, não vamos dar publicidade por uma quantidade tão pequena de almas. Vamos falar da verdade. A verdade é que as almas, quando desencarnam, em questão de horas ou poucos dias, ela consegue entender que morreu e ela se desprende do lugar, do local, das pessoas. É um processo natural. Ela fica assim perturbada um pouquinho, mas ela depende da consciência, né? Se a consciência ela tem um entendimento da morte, da reencarnação, da vida eterna da alma, ela desencarna e logo ela pensa, opa, morri mesmo, então eu vou embora daqui, vou seguir meu caminho. Ela não precisa de muito tempo. Mas tem, sim, situações, e eu atendi muitas almas, né? Eu trabalhei muito tempo diretamente na comunicação com as almas desencarnadas. Faço ainda hoje também, mas hoje eu consigo fazer telepaticamente, sem a necessidade de alguém que faça a incorporação, né? Para mim poder falar como eu fazia há muito tempo. Quando alguém precisava incorporar e eu conversava com essas almas que se manifestavam, que se comunicavam, elas contavam as suas histórias, né? Muitas vezes eu atendi almas que estavam apegadas não ao corpo, isso é uma minoria, mas muita gente está apegado a pessoas, a coisas, a bens materiais e ficam muito tempo. Eu atendi uma alma que estava há 75 anos desencarnada e estava lá na terra, na propriedade, ainda incomodada porque estavam mexendo nas coisas dele, na terra, fazendo modificações. E essa alma disse: eu sofri muito para conquistar aquilo, agora estão lá mexendo nas minhas coisas. E estava lá incomodando as pessoas que moravam naquela propriedade. 75 anos. E foi um espírito muito irredutível. Ele não aceitou ser encaminhado na primeira tentativa, na primeira comunicação. Foi preciso 3 vezes, 3 sessões, não no mesmo dia. Uma sessão cada 30, 40 dias, né? Para dar tempo para ele pensar. O espírito também pensa assim. Não muda muita coisa depois que desencarnou para aquele que está apegado numa situação, ele fica apegado da mesma forma. E ele não pensa mais nada, ele só quer aquilo lá. É como aquela alma que desencarna e que tem vícios. O vício não está no corpo, está no corpo da alma, pois é uma impressão e ela desencarna e carrega o seu vício. Tanto é que depois se ela não consegue superar a necessidade de satisfazer o vício após o desencarne, ela vai ficar perambulando por ali ao redor daqueles que vão lá praticar o vício que ela tinha, se é cachaça, se é cigarro, se é droga, se é jogatina, se é sexo, seja lá o que for. Ela vai se aproximar das pessoas que têm a mesma dependência daquele vício e ela vai se saciar através das emanações mentais que o viciado emana quando sacia o seu vício. É psíquico, né? Não é físico. E a alma continua com a sua psique também. Ela não é matéria. Então existem os apegos. Eu atendi muitas almas apegadas à vingança, ódio de alguém por uma razão qualquer. Também com muito tempo apegada. O mais
longo prazo que eu vi até hoje, que dos meus atendimentos quanto às almas desencarnadas, as orientações, o encaminhamento que foi dado durante esses anos, foi uma alma que estava aqui, obviamente, aqui no Brasil, ainda perseguindo uma alma encarnada, que tinha sido seu marido, era uma alma que na época que ela estava encarnada era mulher, e foi abandonada pelo marido. E ela queria vingança, prometeu que ia se vingar eternamente e continuou. Continuou, o outro encarnou e desencarnou várias vezes, não sei quantas, e ela encontra, porque ela sabe onde que o outro está, ela não está encarnada. Eu fiquei impressionado com o tempo da perseguição. Mais de 800 anos. Tinha acontecido lá na França, ainda, há mais de 800 anos. Há mais de 800 anos que estava desencarnado, então pode ser até que tinha chegado a 900 enquanto estava encarnado. E eu não conseguia convencer essa alma de que ela estava desencarnada e ela precisava seguir o seu caminho e deixar o seu antigo marido viver a sua vida e depois um dia assim no plano astral se encontrar e voltar a viver o relacionamento como não viveram na época. E ela não queria aceitar, estava irredutível. E eu esgotei todas as minhas possibilidades nesse caso e eu fiquei sem saber o que fazer. Eu pedi para a minha equipe espiritual o que ainda poderia ser feito, porque eu tinha esgotado todas as possibilidades dentro do meu conhecimento. Aí me informaram que era para fazer uma regressão no espírito, na alma, né? Coisa que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Em livros, em cursos, e ninguém tinha me falado até então da possibilidade de fazer regressão numa alma desencarnada. Mas teve a oportunidade e eles me disseram: faça a regressão nessa alma, ela vai entender. E aí eu tive que fazer o processo de regressão como se fosse uma pessoa encarnada. O mesmo processo para a alma que estava desencarnada. Por que a alma precisava da regressão? Porque ela estava presa. Presa na vingança. Ela não lembrava das vidas passadas anteriores àquela. Ela ficou presa na vingança. Possessa de ódio, querendo vingança a todo custo, a todo preço. Era a única coisa que ela sabia fazer e desejava, vingar-se. Quando eu consegui fazer ela ir na vida anterior àquela que ela foi abandonada, naquela existência anterior, ela conseguiu ver que na vida anterior ela tinha abandonado aquela outra alma, que era o seu marido na vida seguinte, e que ela era a causadora dentro da lei de ação e reação. Quando ela entendeu isso, ela inclusive entrou em desespero, porque ela disse: então a culpada sou eu. E eu persegui essa criatura por mais de 800 anos. Isso é uma coisa impressionante. Como as almas podem ficar presas, apegadas ao extremo. Foi aí que essa alma, pobre alma penada, entendeu e aceitou o auxílio do plano maior e foi acolhida para fazer todo o processo, para depois vir ainda em tempo de uma última encarnação, porque ela ainda estava desencarnada. Provavelmente ela já tenha encarnado, porque isso aconteceu há uns 8, 9 anos atrás,
E ela deve ter a oportunidade, como todos os que estão encarnados têm, fazer um esforço e fazer a sua ascensão. Então, quando nós entendemos isso tudo, aonde está o mal em doar órgãos? Aonde está o problema? Cremar ou não cremar, enterrar, fazer outra, sei lá se existe alguma outra forma, embalsamar, sei lá o que, né? Talvez tenha. Na verdade, não faz diferença nenhuma. A alma é livre. Desencarnou, cortou o cordão de prata, você foi. Você não vai, você não quer. O corpo, você foi. O corpo já vai começar a se decompor. Porque é carbono. Na nova Terra não vai haver essa necessidade, porque os corpos serão, mais adiante, todos eles cristalinos, silício, e não vão mais envelhecer, não vão mais morrer, como se diz. Então, a alma não precisa desencarnar, porque na quinta dimensão a alma não precisa desencarnar para fazer a avaliação da sua caminhada. Isso só acontece num mundo de provas e expiações, terceira dimensão, porque a alma está com o véu do esquecimento enquanto encarnada. Então é isso. Espero que essa dúvida, ou essas dúvidas, tenham realmente sido clareadas nas consciências daqueles que ainda, porventura, teriam essas dúvidas, porque é uma pergunta que me fazem muito seguido ultimamente. Então, vamos colocar aqui publicamente para que a maioria tenha a resposta sem ter que ficar respondendo um a um, né? Tá bom? Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Bom, aí está, né, o áudio do Vital. Realmente, tem uma questão aí que eu também tenho uma certa dificuldade de compreender, né? Quer dizer, não é dificuldade de compreender quando a gente entende um mundo de dualidade, mas, né, o que se ganha com tanta desinformação? Eu cresci ouvindo, assim, tanta besteira, que já quando pequena eu achava um absurdo de que não se podia doar órgãos, porque, claro, né, quando chegar o dia do juízo final, que a pessoa ressuscitar, como é que ela vai ressuscitar sem órgãos? Por isso que eu já digo há muito tempo, quando tiraram a palavra reencarnação e jogaram ressurreição, fez um quiprocó danado. Mas foi tudo muito bem planejado, mas vamos lá. Entre tantas besteiras que a gente ouve, uma coisa é o desconhecimento, é a ignorância pela falta de conhecimento, outra coisa é a maldade, a gente sabe que tem muito disso. Essa semana eu fui surpreendida com uma informação, foi um questionamento que eu vi uma pessoa fazendo, que ela tinha visto em algum canal, não me perguntem qual, porque eu também tenho acompanhado pouquíssima coisa, que surgiu a informação de que não se deveria vibrar ou orar pelo conflito que está acontecendo no Oriente Médio, que estava atrapalhando a espiritualidade. Minha primeira reação foi, eu não sei o que é pior, né? Eu pensei assim, o que é pior nessa situação? É a pessoa trazer essa informação ou as pessoas acreditarem? Porque veja, você imaginar que uma oração ou uma vibração possa atrapalhar qualquer coisa, você não entendeu nada. E ainda ficar na dúvida. Nossa, será que a minha vibração... Gente, isso é coisa de capiroto, pelo amor de Deus. Você não pode ter dúvidas numa questão como essa. O que você acha que está sustentando a energia deste planeta? São as vibrações, são as orações, são as intenções positivas. Por isso que eu falo, eu fico assim, passada com certas perguntas que eu vejo. A pessoa nunca ouviu falar disso, é uma coisa. Veja, vamos fazer aqui uma observação. A pessoa nunca ouviu falar, tem suas dúvidas, beleza, às vezes está até saindo de uma religião, né? E descobrindo agora o mundo espiritual, porque religião é uma coisa, espiritualidade é outra completamente diferente. Agora, a pessoa que está
dentro do processo, ter dúvidas sobre isso, já estudou frequência, já estudou vibração, sabe o que é energia, sabe o que é intenção. É uma coisa, eu tenho que falar isso aqui para que a gente possa ter o máximo de cuidado com o besterol. Assim, o nível de idiotice que está sendo compartilhada chega assim a um nível assustador, né? Mas vamos aqui focar no caso dessas duas informações. Eu mesma já fui questionada algumas vezes sobre isso, já vi esse questionamento nos vídeos ou nos textos do Vital, e eu achei fantástico ele fazer um áudio para falar sobre isso, né? E deixar claro aí essas duas questões tão polêmicas por conta de tanta ignorância e eu diria até preconceito com relação a essas duas ações. Veja. Antes de mais nada, a questão do livre-arbítrio, eu acho que ela precisa ser sempre reiterada, né? Eu sou daquela que ainda acredita, ainda não, eu acredito no livre-arbítrio. Dentro de um determinado limite, vamos dizer assim, porque a gente sabe que nós não somos possuidores nesse momento de 100% do nosso livre-arbítrio. Mas nós temos poder de escolha, sim. Então, por que eu estou falando isso? Por conta dessas informações aí que eu falei no começo, né? As pessoas escolhem ouvir, escolhem acreditar, escolhem não buscar, né, maiores esclarecimentos e o pior, escolhem acreditar em qualquer besteira que é falada aí por qualquer pessoa, né, que abra a boca e se acha autoridade para isso. É tão claro o que está acontecendo, claro que existem situações que estão na obscuridade, a gente não sabe o que é, o que não é, mas tem coisas, gente, que são gritantes. Essa questão da vibração é uma, a questão da doação de órgãos é outra e da cremação também. Veja, a pessoa acreditar que um órgão físico recebido por uma pessoa vai interferir no karma dela ou vai trazer alguma outra implicação espiritual é complexo. É o físico, é um coração, é um rins, é uma córnea, não importa, é físico. A pessoa cumpriu com a jornada de alma dela, desencarnou. Como ele disse, né, zerou o karma nesta encarnação. Vamos usar a palavra equilíbrio. Equilibrou o que tinha para equilibrar e foi embora. Aquele órgão não absorve essas informações. Ele vai para um outro corpo, como disse bem o Vital, até para ter uma condição física melhor, porque às vezes o que desencarnou, vamos dizer que não tinha hábitos tão saudáveis, não por isso ele desencarnou, cada um tem seu plano de alma. Pense em quantas vidas são salvas quando uma pessoa decide doar seus órgãos e eles estão saudáveis. Córneas, rins, pulmão, coração. Meu Deus do céu, é tanta coisa que me foge agora. Pele? Quantas vidas podem ser salvas? Isso não vale? Por isso que hoje eu fico bem alertinha o quanto as pessoas põem foco no negativo e não olham as benesses e o que certas atitudes, né, podem gerar. Quem já passou pela necessidade de um transplante, não só a pessoa, como todo o círculo, né, familiar, né? Porque uma pessoa que recebe um órgão e tem uma nova vida para ela e para a família, é um peso que sai. Imagine você ficar numa fila de transplante anos e anos naquela corda bamba sem saber se você vai ou se você fica. Aí vem qualquer um, fura a fila, né? Porque é famoso, porque tem isso aqui, tá tudo certo. Não vou entrar no mérito da questão, mas ninguém é idiota. Pelo menos eu acredito, a maioria não seja. É claro que planos de alma são planos de alma, mas a gente não pode deixar de comentar certas coisas. Então você viver anos numa fila de transplante sem saber se você vai ter o próximo minuto é algo bem complexo para a pessoa,
e para a família. E de repente chega lá um telefonema, olha, conseguimos um coração. Nós já vimos aí tantas cenas comoventes. Eu me lembro de um caso assim que foi bem emblemático aqui em São Paulo, que foi um dia que teve um problema muito sério no trânsito. Não sei se foi uma chuva torrencial que teve, e conseguiram um coração com uma menininha que ela já estava num quadro bem debilitado, né? E eles estavam indo levar de ambulância. E parou, o trânsito parou tudo. Você, quem mora em São Paulo sabe como funciona, né, gente? Aquela marginal ali, seja Tietê ou Pinheiros, aquilo trava. O que aconteceu? Um helicóptero, né, foi acionado e ele teve que pousar em plena marginal para resgatar aquele coração e levar, se eu não me engano, não sei se foi para o INCOR, não me lembro. E ficou muito marcado, isso tem muitos anos. E foi uma certa, né, comoção, claro, porque era uma torcida muito grande para que aquele coração não se perdesse em função, né, de uma questão como essa, né, de trânsito. E a menininha fez o transplante e tudo mais. Então só quem passa sabe, né? E é óbvio que dizer que, que isso vai contra as leis de Deus é coisa do lado de lá. Do lado de lá. Por quê? O que gera... vamos falar a nível energético, vibracional. O que gera, que tipo de emoção é gerada no momento que uma pessoa recebe um órgão ou recebe a informação de que ele vai ser transplantado? Imagina o nível de alegria, de gratidão que aquela pessoa gera e o seu entorno. É tudo o que eles não querem. Gente, a gente precisa começar a aprender a raciocinar dessa forma. Que tipo de energia é gerada em cada ação? Se a gente consegue fazer esse raciocínio, você sabe fatalmente e facilmente quem está trabalhando para a luz, quem está trabalhando para a não luz. Então é óbvio que não existe problema nenhum do ponto de vista espiritual sobre doação de órgãos. Nunca existiu. Doar órgãos é caridade. A fé sem obras é morta. Doação de órgãos é a fé colocada em movimento, em ação. Eu sinceramente espero que esse áudio do Vital esclareça de fato sobre esses dois assuntos, para que as pessoas, sabe, saiam um pouco da desinformação e do medo. Veja, ele falou aqui um negócio importante, que é a questão do vício. O vício não é do corpo. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, puxa vida, é verdade, né? Na minha cabeça, você vê, e eu já tinha muitos anos de estudo espírita, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Realmente, quem traz o vício é a alma. Você vê que tem, né, os amiguinhos que ficam aí encostados em quem tá fumando, bebendo, né, o vício por sexo, por compra, por isso, por aquilo, por droga. É claro que existe influência, mas porque a pessoa abriu o campo, tá? Ela não é vítima de nada, não. Ok? Vamos deixar isso bem claro, ninguém é vítima de nada. E as pessoas, né, o doador, né, a pessoa que desencarnou, ela cumpriu o plano de alma dela. E a pessoa que recebe o órgão está cumprindo dela também. A gente não pode esquecer disso. Através de uma doença, um problema sério, aquilo vem para resgatar algo, aquilo vem para trazer um ensinamento para ela e para a família. A gente nunca pode esquecer disso. A lição não é só para um. Foi a alma que escolheu. Nada de fora interfere no plano de alma. Adorei essa frase aqui que ele falou, senão seria loteria. Por isso que eu falo, se eu sou comandada pelos seres da não-luz o tempo todo, não existe a possibilidade, né, de eu ter poder de não tenho livre-arbítrio, então eu tô fazendo o que aqui? Papel de palhaça? Não faz o menor sentido isso. Pra mim não faz o menor sentido. É óbvio que eu tenho poder de escolha, por mais limitado que ele seja. O que me trouxe até aqui foram as minhas escolhas. Eu estou aqui hoje fazendo esse trabalho por escolha minha. Eu poderia ter escolhido ficar enfurnada, cair, sei lá, no ostracismo, na depressão total e estava tudo ok. Não foi essa a minha escolha. E nada pode interferir. Não tem loteria em reencarnação. Uma gravidez pode ser não planejada. Uma reencarnação jamais é. É tudo muito bem traçado. Eu já falei aqui para vocês, vou repetir de novo. Eu fico assim,
impressionada e encantada com o plano espiritual. Imagine a engenharia espiritual de unir planos individuais dentro de um plano coletivo, para que aquelas almas estejam ali cumprindo seus planos, né, de uma forma tão integrada. Vocês já pararam para pensar nisso? Que coisa mais absurdamente fantástica. É incrível, impressionante. Eu fico impressionada. Então, com relação ao plano de alma, não. A doação de órgãos é isso aí. E com relação à cremação, bom, eu já li, né? Inclusive tem um caso clássico aí que envolve o Chico Xavier, se eu não me engane, né? Que houve um espírito que ia ter o corpo cremado, alguma coisa assim, eu não vou me lembrar, e que ela foi protegida para não sentir as repercussões. Eu não vou lembrar, não vou poder comentar sobre isso. Agora, nós sabemos que almas apegadas sofrem com a decomposição do corpo ou com a cremação. Vocês já devem ter lido, não vou apontar livros, porque eu não lembro o nome de livro nenhum que tenha esse tipo de situação. Eu já li muitos livros na vida, não guardo títulos de livros que eu já li, mas não sei diferenciar. Olha, no livro tal tem isso. São poucos os livros que eu tenho essas referências. Os do Robson Pinheiro, por exemplo, eu tenho uma facilidade maior. Mas eu já li muitos livros trazendo relatos de pessoas que, obviamente, né, passaram por momentos bastante delicados por conta de cremação, mas o Vital, ele foi pontualíssimo. Inclusive, eu ia comentar sobre isso, independente de qualquer coisa. A cremação para o plano espiritual é visto muito mais beneficamente do que o enterrar. Por quê? Pelo que o Vital explicou. Uma pessoa muito apegada ao corpo, ela vai ficar ali e ela vai sofrer com a decomposição do corpo. O fogo, pelo cremar, aquilo é doloroso, mas então muitos acabam se conscientizando de que não estão mais no plano físico por conta da cremação. Eu já li muita coisa sobre isso, ok? Então, não tem nada disso. Agora, existe uma orientação, especialmente na questão, né, nos livros espíritas, na codificação de Kardec, se eu não me engano, tem isso, que é necessário esperar 72 horas para que seja realizado todo o processo de desligamento daquele espírito e isso de fato não gere repercussões. Mas eu, Márcia, acredito no seguinte: uma pessoa, por isso que eu falo, povo, é aqui que a gente precisa aprender, não é lá. Então, quanto mais informação sobre como funciona a vida e a vida além desta vida, melhor. Então, se eu sei que eu preciso trabalhar o desapego, a espiritualidade, a minha expansão de consciência, a minha melhoria pessoal, mais eu vou me desligando, prestem atenção, desse apego ao corpo, aos bens materiais e tudo mais. Então, quando eu desencarno, eu já tenho todo um aparato que me guarda, né? É lógico que quando há o desencarno, existe sempre aquele período que todo espírito passa de perturbação. Mas, já do lado de lá, eu vou estar numa condição onde eu já não tenho ligação nenhuma com o que ficou. Então, o cremar não faz a menor diferença. Eu li um livro... Ai, meu Deus do céu, eu esqueci o nome desse livro. E eu preciso achar o nome desse livro, porque esse livro vale a pena ler. Diálogo com as Sombras. Se eu não me engane, eu vou procurar aqui e falar para vocês. Eu li esse livro um pouco antes de eu começar a trabalhar, né, na casa espírita que eu trabalhei. Esse livro, ele é fantástico, porque ele traz uma diálogo com as... Não é diálogo com as sombras, será que é? Gente, só um segundinho, por favor, tá? Achei aqui, né? Diálogo com as Sombras é do Hermínio Correia de Miranda. Eu li esse livro também, é fantástico, mas o livro que eu quero indicar para vocês é A Crise da Morte, do Ernesto Bozano. Esse livro é fantástico, é muito esclarecedor. Por quê? Porque ele traz o relato de almas que desencarnaram e todas elas, estivessem elas num estado vibracional melhor ou pior, passam por esse momento, por esse período de perturbação.
Então é interessante você ler esses relatos para você entender mais ou menos como funciona. E tem todo tipo ali de desencarne. A crise da morte, Ernesto Bozano, tá bom, gente? Então, passado esse período de perturbação, se eu estou bem, tá beleza. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, tem gente que acha que morre e muda tudo, muito pelo contrário, continua tudo igual. Se você é apegado, você vai para lá desapegado. Se você é desequilibrado, vai para lá desequilibrado. Se você é uma pessoa que, né, que está bem, que está em paz, você vai em paz. Né? O famoso morreu, virou santo. O povo tem essa mania, né? A pessoa às vezes é uma praga. Quando morre, ai meu Deus, que pessoa maravilhosa. Maravilhosa pra quem? Eu, hein? Cada uma. Então, assim... essa questão da cremação, ela é sim de suma importância e eu acredito para o espírito apegado, ela é o melhor caminho. Para que ele tome logo um choque e peraí, putz grilo, a roupinha ficou lá embaixo. Não tô mais. Esse relato aqui do Vital, quem trabalhou em reunião mediúnica sabe a riqueza que é este trabalho. Quão extraordinário é você trabalhar numa mesa, né, numa reunião mediúnica. Eu não gosto muito desse negócio de desobsessão, né? Tem termos que eu, sinceramente, não gosto do termo doutrinador, nunca me vi doutrinadora, sempre me intitulei esclarecedora, e desobsessão. Não, eu prefiro o termo reunião mediúnica, onde esses espíritos se manifestam, até porque se manifestavam, às vezes, espíritos que vinham trazer mensagens, assim, fantásticas. E durante 2 anos eu tive o privilégio de participar de reuniões com um grupo fantástico, né? E eu vi muitos casos de pessoas que estavam há séculos desencarnadas e elas traziam impressas no seu corpo, por conta desse mental perturbado, todas as dores da morte. Gente que morreu acorrentada, gente que morreu, tudo que é jeito. Não vou entrar aqui nesse detalhe porque é desnecessário. Mas todo tipo de morte, inclusive mulheres que morreram realizando, né, aborto, e gente, é muito triste, porque elas carregam uma culpa. Para você conversar com um espírito que carrega esse nível de culpa é muito complexo. Então o auto-perdão precisa ser trabalhado, assim, de forma absurdamente intensa, né, porque... Hoje a gente está vendo aí o que está acontecendo, porque eles querem nos fazer engolir a qualquer custo. Mas a gente sabe que em épocas atrás, não querendo justificar, porque a gente está falando de vidas, mas eram tempos diferentes. E as pessoas naquele tempo não tinham a consciência de hoje. Então, eu mesma atendi muitas mulheres que estavam passando por esse período. E eles tão amorosamente no hospital espiritual, muitas vezes traziam o bebê para que ela visse, né, e ficasse mais calma e dali ela pudesse seguir e ser atendida, porque a casa espírita no plano físico, ela é a base estrutural, vamos dizer assim, eu vou falar bem superficialmente, para um hospital espiritual assim de proporções que a gente não consegue imaginar. E eu ficava encantada às vezes quando um espírito falava assim, meu Deus, mas isso aqui é muito grande, é gigante isso aqui, eu não consigo ver onde começa, onde termina, né? E o fantástico de um trabalho em reunião mediúnica, isso também um dia vai acabar, é óbvio, quando a gente sair dessa questão da terceira dimensão, é que quando você conversa com um espírito, você não está conversando só com ele, tem todo um grupo ali em situação similar que também está recebendo aquelas informações. Agora, voltando aqui um pouquinho, né, para essa coisa do Vital aqui, 75 anos que a pessoa estava desencarnada, perturbando quem estava na casa. Tem gente que é altamente apegada. Imagina, mas eu me matei para construir todo o meu império, agora tem gente lá. Meu amigo, hello! Eu bato nessa tecla, a gente tem que ter consciência que tudo que nasce, morre. Biologicamente falando, a alma é eterna. A gente precisa trabalhar os tesouros da alma, as conquistas da alma. É óbvio que a gente pode ter uma vida plena, próspera, bem-sucedida financeiramente, sim. Mas a gente não pode ser escravo disso, jamais. Chegou o momento, partiu, vai leve. Oh, valeu, que vidinha maneira eu tive. Bora pro lado de lá.
depois eu volto. Nós passamos por tudo, né? Somos ricos, pobres, nasce aqui, nasce lá, homem, mulher, aquela papagaiada toda, com todo o respeito aí, o papagaiada. A gente passa por todas as situações. Você vê 800 anos de perseguição. 800 anos de perseguição, minha gente. É claro que no plano espiritual a noção de tempo é outra. Mas pensa para uma alma, 800 anos perseguindo o peão porque foi traída. Essa questão da regressão em almas eu já tinha ouvido falar também, eu acho isso fantástico, porque quando o espírito tá muito perturbado e muito apegado como esse estava, né, de se vingar do cara porque ele atraiu, porque traiu. Peraí, bonita, vem aqui, vem, senta aqui, vamos prosear, senta um bocadinho. Eu já li isso em alguns livros de almas que fizeram regressão para entender certas coisas, e aí ela descobre o quê? Que ela foi a primeira a trair. E aí vem o quê? A culpa. Como a gente precisa trabalhar essa culpa sorrateira que a gente traz, de vidas. Por isso que eu falo, trabalhos energéticos, trabalhos quânticos, espirituais, eles precisam ser constantes, porque o que a gente traz de bagagem tem centenas, milênios de anos. Não vai resolver num piscar de olhos, por mais que as coisas estejam aceleradas. Então, vocês vejam quantos recursos a espiritualidade detém para permitir que as pessoas possam acessar, né, informações que as permita se libertarem. Agora a gente precisa trabalhar demais o desapego em todos os níveis, tempos e dimensões, meu povo. Porque o que traz sofrimento definitivamente é o apego, seja lá o que for, a pessoas, a bens, ao que for. Vocês já devem ter lido muitos livros, eu li centenas de livros espíritas, e que sempre tinha um personagem que desencarnava e não entendia e ficava lá na casa perturbando todo mundo. E queria falar com todo mundo, ei, fulano, você quer? Fulano não vai ouvir. Pô, mas por que ninguém me ouve? Aliás, não só em livros, quando eu trabalhei, né, como orientadora também. Eu tô na minha casa, eu falo, ninguém me ouve. Então, amiguinho, sabe por que ninguém te ouve? E outra coisa, lá o diálogo era bem assim, tá? Então, amigo, é o seguinte, sabe por que ninguém te ouve? Porque você já não pertence mais ao planeta Terra. Você morreu. A gente usava o termo morreu. Porque às vezes usar desencarnar, eles não entendiam. Aí alguns falavam assim, nossa, mas eu nunca acreditei nisso. Eu falava, se você acreditava ou não faz a menor diferença. Você está vivendo a situação. Pessoas com a cabecinha muito fechada, né, religiosa, morreu, acabou, eram as que mais sofriam. Por quê? Porque não aceitavam. Não, mas me ensinaram que isso aqui, não. Fora os que queriam, né, uma audiência direta com Sananda. Não, mas por que Maria não veio me receber? Porque Maria tem mais o que fazer. E ele também. E todos, né, aqueles que estão atuando no plano espiritual. Então é triste. Eu vi cenas muito tristes, mas quando a gente conseguia encaminhar um espírito, era assim, um alívio. Não só porque ele tinha sido encaminhado, mas porque ele tinha entendido o processo. Quando ele falava, não, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. E quando vinham espíritos, por exemplo, que fugiam de locais onde tinham tantos outros, e eles vinham pedir ajuda, né, num momento de sofrimento, e eles diziam, não, precisa ajudar quem está lá. Fica calmo, porque nós vamos ajudar. Agora é hora de você cuidar de você. E eles aceitavam, e quantos relatos de espíritos que voltavam tempos depois e falavam, eu fui atendida aqui nessa casa, e hoje eu trabalho nesse hospital. Isso é gratificante demais. Foram muitos e muitos casos que a gente viu assim. Então, minha gente, é muita besteira que a gente lê, muita besteira que a gente ouve, a gente tem que botar isso aqui para funcionar, coração, e entender que Deus, a inteligência suprema, né, no livro dos Espíritos, a primeira pergunta é, o que é Deus? A resposta é direta, é a inteligência suprema. E para mim é mais do que inteligência, né? É amor supremo, é justiça suprema, compaixão suprema. Deus é tudo aquilo que nós já carregamos dentro de nós. Então que a gente tenha um entendimento de que doar órgãos é um ato de amor, e cremar também é.
Porque a gente não sabe, é lógico, a gente sabe questão, não vou entrar em questão financeira, custo, nada disso. Mas, do ponto de vista espiritual, cremar é uma excelente opção, sim, especialmente para ajudar espíritos muito apegados a finalmente, opa, acabou meu tempo na Terra. Nossa, isso aqui daria uma live certamente, né? Esse assunto ele é amplo, mas respondendo aí muito claramente, tanto a cremação quanto a doação de órgãos são muito bem vistos pela espiritualidade. E outra coisa, o mais importante é o amor, é a boa intenção. O mais importante é o perdão, é a libertação das pessoas que a gente ama, né? Nós falamos na live com a Dinara, aliás, um beijo para a Dinara e para todos que estiveram conosco, foi uma live muito bacana, e houve um dado momento que a gente entrou aí na questão do luto, né? E o quanto é importante a gente libertar as pessoas que a gente ama, porque se a gente ama, a gente liberta, porque a gente não quer ver aquela pessoa sofrer. Então, se a tua intenção é boa, siga teu coração. Tá bom, gente? Eu encerro por aqui os meus comentários sobre esse áudio fantástico do Vital mais uma vez, a quem eu envio aquele abraço de luz carinhoso e agradecido. Muita luz no seu caminho, meu querido, e gratidão mais uma vez. E um beijo para vocês, crianças. Bom final de semana. Segunda-feira a titia volta aí com mais um conteúdo, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até mais.